Bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico com transmissão na plataforma multimédia JE TV. O nosso convidado deste programa é Pedro Corte Real, candidato à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral pela Lista B nas eleições que terão lugar no próximo dia 17 de dezembro. Pedro Corte Real é doutorado em Estatística e professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova e é um crítico das várias lideranças da dona do Banco Montepio. Dr. Pedro Corte Real, começo por lhe dar as boas-vindas ao nosso programa e por lhe agradecer o facto de ter aceito o nosso convite. No próximo dia 17 realiza-se a Assembleia Geral para a eleição dos órgãos associativos. O que é que o Montepio precisa de ter para ser reconstruído, que é o nome da Lista B, reconstruir o Montepio? O que é preciso para reconstruir o Montepio? Bem, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Para reconstruir o Montepio, precisamos, antes de mais, de falar a verdade aos associados para perceberem a situação dramática em que o Montepio se encontra. E foi isso que a Lista B decidiu fazer, após 3 anos, tentar apresentar medidas construtivas para o que é a realidade do Montepio. Nós, durante estes 3 anos, demos contributos que entendemos muito válidos, quer para os estatutos, os novos estatutos da Associação Mutualista, quer para o regulamento eleitoral, que faz com que, neste momento, todo o processo eleitoral seja muito diferente daquilo que aconteceu no passado, abrindo-se a oportunidade dos associados poderem votar, quer no modelo anterior, por correspondência, quer através de voto online, e esse vai decorrer de dia 13 de dezembro até dia 17 de dezembro. Dia 17 de dezembro, digamos que é o culminar do processo. Exatamente. E o que é preciso para reconstruir o Montepio? Uma equipa credível, que seja idónea, competente e totalmente independente, quer que o passado, que trouxe a instituição a esta situação dramática, sobre a qual, se não houver uma intervenção muitíssimo rápida e orientada para a resolução dos vários problemas que a instituição tem, dificilmente a instituição terá continuidade. E não sei o que eu digo. Eu faço parte do grupo que andamos a chamar a atenção para esta situação há vários anos, mas qual é a diferença nestes últimos 3 anos, em particular nos últimos 2? Que o auditor independente, que audita todo o grupo, fez 2 alertas vermelhos nos últimos 2 anos. E um deles é tão grave como isto. O auditor diz que está em causa a continuidade da instituição. E, portanto, já não é o Pedro Corte Real, nem um grupo de associados que olha para o Montepio e somos de alguma espécie de arautos da desgraça. Não é isso. Chamar a atenção dos associados, nós temos uma responsabilidade com esta instituição, que é uma instituição bicentenária. E o que é que vão fazer? Eu sei o que a Pricewaterhouse alertou para não há uma certeza para a recuperabilidade dos ativos por impostos diferidos, certo, que estão a contar como capitais próprios, e alertou para outras coisas relacionadas com os fundos próprios da Associação Mutualista. Mas o que é que concretamente a Lista B, se o Pedro ganhar e passar a ser presidente, o que é que vai fazer? A nossa primeira medida, além de ser uma mensagem de conforto aos associados, dizendo que tem um Conselho de Administração com características muito diferentes do que trouxe a instituição até este ponto, será sentarmos com estes auditores independentes, que eu repito, são auditores de referência internacional independentes, e pedir esclarecimento relativamente a estes relatórios e contas para perceber qual é a realidade integral do grupo. Falar com as direções... Eles já disseram... Não, mas há um conjunto de aspectos no relatório que não estão transparentes. Porque eles, inclusive, referem relativamente a esses ativos por impostos diferidos, que na realidade é um ativo virtual, que não tem realidade material. Eles dizem que estão sobrevalorizados, materialmente sobrevalorizados, mas não dizem em quanto. Ora bem, e nós temos de perceber a realidade para fazer o quê? Para preparar um conjunto de cenários e levar às autoridades competentes que também têm uma quota-parte de responsabilidade no estado a que a instituição chegou. Porque, por exemplo, é inaceitável que uma associação mutualista que congrega as vontades e as preocupações de um conjunto de aforradores que são, na sua esmagadora maioria, pessoas bastante conservadoras ao risco, que no seu balanço só um dos ativos, que é o banco, tenha mais de 86%, tenha um valor superior a 86%. Mas como é que tencionam resolver isso? Quer dizer, isso é um facto que não muda, não é alterado, a não ser que vendessem o banco, mas se vendessem o banco perdiam 87% do ativo. E sejamos claros, não vamos vender o banco. E sejamos claríssimos, o que nós vamos fazer é sentar-nos com as autoridades e encontrar uma solução exatamente nos moldes que
podem ter sido usados no passado, por exemplo, quando foram aquelas ajudas que os bancos recorreram durante o período da Troika. O termo técnico era os cocos, mas não... Mas sabe que esses cocos já não são aplicados. Exatamente. Já não, esse modelo com esse agora formato já não é... a diretiva da resolução. Exatamente. É uma resolução bancária. Exatamente. Mas o Montepio precisa de ser olhado de um modo completamente distinto. É uma entidade da economia social, é de natureza de uma segurança social privada, se assim o quisermos, e, portanto, tem de ser olhado nessa perspectiva. E nós temos algumas garantias políticas, foram dadas publicamente, quer pelo nosso Primeiro-Ministro, quer pelo anterior Ministro das Finanças, agora Governador do Banco de Portugal, que o Montepio iria ser apoiado. O que é que eu acho que falta até ao momento e porque é que não foi apoiado até agora? Credibilidade das direções. Portanto, nós temos uma direção que toma posse em 2018, ainda como presidente Tomás Correia, uma pessoa que já à data estava a ser investigado por más práticas, que veio, pouco passado aproximadamente um ano, se viu forçado a abandonar a direção da Associação Mutualista, porque percebeu que não ia, a sua idoneidade não ia ser confirmada e, portanto, autonomamente afastou-se, mas deixa na administração Virgílio Lima, que é uma continuidade natural. E o que é que nós vemos nestes 3 anos? Só para lhe dar uns números muito rápidos, em 3 anos perdemos 14.344 associados. As inscrições em modalidades, portanto, que é a vida da instituição, menos 25.898 inscrições. Se olharmos para o que são os capitais próprios do grupo, sem estes ativos por impostos diferidos, sem este capital que é virtual, não é real, e estes números são impressionantes. Portanto, os capitais próprios consolidados do Montepio Geral em 2018 eram 599 milhões negativos, eu repito. Em 2018. E agora, em 2020, são de 794 milhões negativos. Portanto, eu repito, 794 milhões negativos. Portanto, não é possível resolver o problema dos DTAs, porque, caso contrário, a Associação Mutualista... Exatamente, nós temos este problema... Tem que aceitar os DTAs. A Associação Mutualista tem estes DTAs como fossem capital. E nós temos de perceber... Exatamente. E nós temos de perceber como é que, sentados com as autoridades reguladoras, com uma equipa credível e competente tecnicamente, resolvemos esta situação. Só para terem uma ideia, mesmo que estes DTAs fossem todos convertidos, os capitais próprios da Associação Mutualista seriam de 94 milhões de euros. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A Associação Mutualista está sem capital. Portanto, a Associação Mutualista é dona de um conjunto grande de participadas, dos quais as mais visíveis são os bancos, é o banco e as seguradoras. É o Montepio Seguros, exatamente. E, neste momento, não tem capital para, se for necessário, não tem capital para acudir às suas participadas. Mas mais, há aqui também uma restrição legal. Nós não podíamos ter no balanço um ativo que excedesse 10% do total do balanço. E só o banco vale 86%. Ou seja, mesmo que neste momento tivéssemos capital, a solução não poderia ser continuar a violar a lei descaradamente, como tem sido feito até aqui. Já faltamos. Vamos agora fazer um breve intervalo e regressaremos de seguida. Eu já volto à questão do requisito capital quando é uma associação mutualista. Obrigada. Bom dia. Estamos de volta com a entrevista a Pedro Corte Real, candidato à presidência da Associação Mutualista. Pedro, voltamos aqui a falar então daquilo que referiu como sendo um requisito capital da Associação Mutualista. O que acontece, basicamente, com o grupo mutualista é uma situação em que o capital da associação, sendo uma associação, são os associados... São os donos do capital? E depois tem empresas em baixo que cumprem requisitos de capital regulatório, exatamente, como o banco e como este grupo, e como os seguros. Este grupo híbrido cria uma dificuldade acrescida à recapitalização do grupo. E depois com a agravante de que vão ter que fazer uma convergência, e há um plano de convergência que foi chumbado pela ASF, com o regime do setor segurador, a convergência para o regime de Solvência 2. Como é que o Pedro prevê resolver esta situação da convergência em 10 anos com a associação, com a autoridade de supervisão dos seguros? Maria, essa é uma excelente pergunta porque demonstra que o apoio do Estado aqui não tem de ser só garantias ao capital. Essa é uma excelente pergunta porque o que é que aconteceu com este Conselho de Administração? Durante 3 anos não foi capaz de apresentar um plano de transição para a regulação dos seguros, vamos simplificar,
que tinha ficado obrigado de apresentar durante estes 3 anos. Portanto, perdemos 3 anos. Tínhamos 12 anos. Eles apresentaram, não foi aprovado, não é? Mas é serve de quê em termos práticos? Não serve nada. E eu, como associado, descubro como? Eu descubro através de uma intervenção numa comissão parlamentar da senhora Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, normalmente dizemos a ASF, em que diz que houve 2 tentativas de apresentar um plano e que ambas não foram aceites, digamos assim, e que a própria ASF não entende que a Associação de Mutualistas esteja em condições de apresentar por várias razões, quer por razões técnicas, quer por razões do que são os objetivos de negócio, digamos assim, da associação. Ou seja, o que é que se está aqui a passar? Perdemos 3 anos, que são absolutamente vitais, e eu, como Presidente da Associação Mutualista, irei também garantir que nós recuperamos esses 3 anos, porque esses 3 anos são absolutamente vitais. Aqui para a Associação Mutualista, tempo é dinheiro, definitivamente, e nós precisamos desses 3 anos. Exatamente porque, como a sua pergunta bem colocada indicia, nós vamos ter de fazer o quê? Reduzir esta exposição que a Associação Mutualista tem ao banco, e isto pode-se fazer de alguns modos. Um deles é também pelo crescimento da Associação Mutualista, da atividade, que eu tenho a certeza que com um Conselho de Administração credível isso vai acontecer. Nós vamos captar mais associados e vamos trabalhar os associados que temos, que andam completamente perdidos em termos de oferta, porque o banco não tem orientações precisas do Conselho de Administração, as seguradoras também não, e nós apercebemos de quê? Apercebemos que há uma panóplia de ofertas e de serviços que definitivamente não nos permitem criar aqui uma oferta global integrada para os associados. E, portanto, há todo esse trabalho para fazer. Portanto, não tem uma ideia de vender uma posição minoritária do banco? Nós decidimos nesta campanha falar a verdade aos associados. E falando a verdade aos associados, o que nós dissemos, e volto a dizer, será um último recurso a entrada de um parceiro no banco, através de uma entrada de capital, mas tenho a certeza que conseguiremos, com a nossa credibilidade, com as nossas competências técnicas, conseguiremos encontrar um acordo com as autoridades, as entidades públicas que são intervenientes neste processo, e garantir que temos tempo e com um plano credível, cumprindo esse plano credível, tenho a garantia que essa será uma solução que poderá ser evitada. O que nós dizemos aos associados é: tudo faremos pela Associação Mutualista, que é uma associação quase bicentenária, pelos trabalhadores e pelo país. E se essa for uma necessidade, estaremos disponíveis para, sem pressão, definir um caderno de encargos. Para quê? Para ter um parceiro do banco que esteja alinhado com os que são os princípios de uma associação mutualista. E, portanto, para sermos claros, sim, se for absolutamente necessário, é isso que nós temos dito, aliás, desde a apresentação da nossa candidatura. Porque aqui há um problema, quer dizer, havendo uma participação minoritária, ou ainda que fosse uma cotação em bolsa, isso seria um impacto muito negativo para as contas da Associação Mutualista, porque o banco está contabilizado ao valor de uso e não ao valor de mercado. Certo. Não estando ao valor de mercado, a partir do momento em que há uma operação de mercado, os auditores obrigam a pôr o ativo ao valor de mercado, e isso criaria ainda um buraco maior na Associação Mutualista. Concorda comigo? Quase. Eu vou explicar porque qual é aqui o meu aspecto onde há aqui uma divergência. Eu diria que não é um desacordo. Tem a ver com o seguinte: o banco não está cotado em bolsa. E há aqui este conceito de valor de mercado e valor de uso. Em termos simples, qual é o valor do banco para um parceiro que esteja alinhado no longo prazo com a Associação Mutualista? Nós não sabemos. O que é que o banco tem para oferecer? O banco tem para oferecer, logo à partida, uma marca fortíssima, que quer pela presença continuada dos nossos associados, quer pelo esforço imenso que os trabalhadores têm feito, a marca, apesar destas situações que eu já relatei, em termos de números da instituição, continua a ser uma marca reconhecida. Tem uma presença no país com 300 balcões, que já é das poucas entidades que tem esta presença física e... Para além do banco ter isso que ajuda à colocação dos produtos financeiros da Mutualista. Exatamente. Ou seja, é exatamente isso que eu estava a dizer. Portanto, significa que este valor de uso depende muito de parceiro para parceiro. Repito, se for necessário trazer um parceiro, com um caderno, terá de ser um parceiro que terá de cumprir um caderno de encargos numa associação mutualista, vai depender muito do parceiro. E eu tenho a certeza que, com o tempo, sem pressões, se este for uma necessidade absoluta, nós teremos um conjunto de parceiros para propor aos associados alguém que possa estar com uma capacidade construtiva. Sobre esse assunto, tenho só uma coisa muito rápida para perguntar.
a estratégia de trazer pessoas da economia social para o capital do banco já tinha sido... Sim, não é nova, não. como sabe, o Tomás Correia tentou trazer, até Sim. com maior Sim. participação, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que acabou por entrar numa posição residual. Sim. Na altura, havia uma enorme polémica em relação ao valor a que entraria a Santa Casa, Sim. precisamente porque ia investir o valor de uma forma a não degradar o Certo. valor do banco no balanço da Associação Mutualista. Certo. Teria que ser uma solução parecida àquilo que no fundo defende? Não, porque lá está. Porque é que esse processo falha? Esse processo falha porque nunca se percebeu muito bem qual ia ser a posição da Santa Casa de Misericórdia no processo. Iria entrar no capital, falou-se de vários valores, depois acabou por ser uma coisa completamente... Residual. É assim, tão residual que há, digamos, uma vintena de instituições que têm capital do banco, mas ainda assim a Associação Mutualista é a dona do banco em 99,99%. Portanto, só aqui a gente percebe quão residual foi esse capital. O processo não pode passar por aí. O processo tem de ser abrir, se for necessário, repito, se for estritamente necessário, abrir o capital do banco. A Associação Mutualista vai sempre manter a maioria e encontrar um parceiro que se pague o coadune... valor do uso. Que pague o valor disso e retire o valor disso, porque qualquer parceiro tem de estar alinhado no longo prazo. E isto é um aspecto que é muitíssimo importante. Ninguém pode vir para uma associação mutualista pensar que vai entrar num processo de 5 ou 10 anos. Não. Numa associação mutualista, atendendo ao ciclo de vida dos associados, qualquer pessoa que venha para uma associação mutualista tem de saber que vai entrar para um ciclo de vida, vai entrar para mais de 50 anos, hoje em dia provavelmente para horizontes temporais de 75 anos. Lá está, é uma associação mutualista, é esta a preocupação, é com os associados. Nós temos de mudar completamente o que foi o paradigma dos últimos anos da administração de Tomás Correia e Virgílio Lima, que foi fazer o quê? Um projeto de risco que nada tem a ver com o mutualismo, cujos resultados nós temos aqui à vista. Vamos fazer agora um breve intervalo e regressaremos já de seguida. Obrigada. Bom dia! Estamos de volta com uma entrevista com Pedro Corte Real, candidato à presidência da Associação Mutualista Montepio Geral para o mandato 2022-2025. Pedro, que propostas concretas tem a lista B para a área das residências e imobiliário? Todos os outros concorrentes tiveram propostas, uma hipoteca invertida, o outro quer investir na habitação para arrendamento acessível. Há várias propostas no sentido de apostar no imobiliário e apostar muito nas residências de estudantes e nas residências para as pessoas mais velhas. O que é que a lista B em concreto tem para estas áreas? Sim, já falei noutras situações sobre as nossas propostas. Bem, a primeira coisa que nós temos de perceber é, quando olhamos para o que são agora as ofertas da Associação Mutualista, nos últimos 3 anos apareceram alguns, nos 3 anos passados apareceram, não com esta administração, mas até com a anterior, ainda Tomás Correia, até apareceram 2 ou 3 ofertas que foram interessantes, mas ficaram muito por explorar, que teve a ver em particular com o cartão saúde e uma oferta alargada realmente a estas residências séniores. Ora bem, está muito por fazer, mas há aqui um aspecto bastante importante, que é, nós ao momento percebemos que estas ofertas ficaram, digamos assim, cristalizadas no tempo, e a primeira coisa que nós vamos tentar perceber é quais são as preocupações reais dos associados. Com isto não vamos ficar parados e percebemos que há aqui situações que têm de ser melhoradas. Por exemplo, as residências séniores, nós sabemos que têm muita procura, os preços são elevadíssimos, porque a oferta exatamente. A oferta Montepio é uma oferta muito especializada. Obviamente há muita procura, mas depois o preço é muito caro. Ou seja, significa o quê? Que não só nem a oferta cobre toda a procura, mesmo pessoas que até teriam a capacidade financeira para nesta fase da vida fazer estes pagamentos elevados, que em muitas situações excedem largamente os 2.000 euros por mês, e muitos associados não têm esta capacidade financeira. Tá bem? Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, como nós já temos feito de referência, o que nós temos de fazer é garantir que aparecem produtos na perspectiva de risco, na perspectiva atuarial, que é o termo técnico, que permite fazer o quê? Que permita que as pessoas comecem a poupar num determinado instante da vida, que depois lhe garanta o quê? Lhe garanta que as pessoas, quando chegam a esta fase da vida, que precisam de algum apoio clínico, de apoio para a sua atividade diária, que têm esse apoio. E têm esse apoio sabendo que esse aforro foi construído no passado. E esse aforro pode ser feito e depois pode ser utilizado de vários modos. Ou seja, o que nós queremos é uma oferta integrada. Pode ser usado para quê? Para a pessoa
pagar a sua prestação numa destas residências séniores, mas também pode ser, por exemplo, para ficar na sua habitação e receber apoios na sua habitação, até que em determinada altura da vida, isto faz parte do ciclo de vida, se entender que já prefere um apoio mais continuado, então passa para uma residência sénior. Mas lá está, esta oferta tem de ser toda integrada. O que falou aqui das hipotecas invertidas, etc., para nós toda a componente do imobiliário é importante para os associados, mas é importante para os associados para lhe prestar exatamente o serviço que eles entendem que é necessário. A Associação Mutualista Montepio não tem como missão resolver, por exemplo, os problemas de habitação em qualquer grande centro urbano, como seja Lisboa. Tem que trabalhar em prol dos associados. Portanto, nós vamos olhar para todo o imobiliário, naturalmente, e vamos ver como é que podemos também melhorar essa oferta. Rentabilizar. E melhorar a oferta. Rentabilizar a oferta, mas melhorar a oferta. Explicar aos associados. Eu, por exemplo, não sei qual é a oferta de imobiliário em Coimbra, em Lisboa, no Porto, em Faro, e perceber como é que acedem a esse imobiliário. Mas, sobretudo, o mais importante, eu volto a dizer, uma associação mutualista tem uma preocupação que é longo prazo. As pessoas que se aproximam da associação mutualista são aforradores, normalmente bastante conservadores, que estão preocupados com uma situação de doenças graves, uma situação que seja pontual ou não, de alguma dependência dele ou de um dos familiares, e nós temos que ter oferta. Temos de garantir que temos essa oferta para os nossos associados. E, portanto, é nesse sentido que nós o iremos fazer e temos linhas sobre isso no nosso programa, nessa indicação. Recentemente, o atual presidente da Associação Mutualista, Virgílio Lima, Dr. Virgílio Lima, deu uns números que demonstram uma recuperação da atividade da Associação Mutualista. Crescimento associativo, também uma inversão da degradação financeira, falou dos resultados do último trimestre do banco, que já foram positivos e que, na opinião do atual presidente, é uma subida consistente. Como é que comenta já a Associação Mutualista já está a fazer esse tal caminho ou ainda é preciso haver, de facto, novas medidas porque estas melhorias não são consistentes? Maria, o que eu digo sobre isso é, ao longo de todos estes 3 anos, a miúdo nós vamos vendo na imprensa 2 situações. Ou situações onde a reputação da instituição fica em risco, e, portanto, notícias que são extremamente negativas para a associação, ou notícias do nosso presidente com números fantásticos. O que é que acontece sempre que chegamos ao final do ano? Eu só digo o seguinte aos associados. Esta administração, em 3 anos, perdeu 62% dos capitais próprios. Repito, em 3 anos, nós perdemos 62% dos capitais próprios. Isto faria com que eu, se fosse um administrador nesta situação, pediria desculpa aos associados e retirava-me pela porta pequena. Infelizmente, espero que esses números sejam verdadeiros e que se venham a concretizar no final do ano, mas não lhes dou credibilidade nenhuma até serem auditados pelos nossos auditores independentes e que nós, os associados, pagamos. Obrigada. Pedro, tem alguma outra coisa que queira dizer da sua proposta? Sobre a proposta, pergunta. Vou ser muito rápido, é um repto aos associados. É possível, neste momento, votar, usar o voto eletrónico, mesmo para quem não pediu para votar por correspondência ou disse que ia votar por correspondência, é possível, no período de 13 a 17 de dezembro, usar o voto eletrónico. Por favor, votem. É um repto que eu lanço a todos os associados. É importantíssimo para a Associação Mutualista, é importantíssimo para nós, associados, é importantíssimo para os trabalhadores e é importantíssimo para o país. É uma responsabilidade que nós temos como portugueses. Por favor, votem. Agradeço a todos os nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanham no JETV. A todos um excelente fim de semana.